Louvado seja nosso Deus. Louvado seja nosso Deus. Louvado seja nosso Deus. Aleluia, aleluia. João capítulo de número 1, vamos começar a ler do verso 43. João capítulo de número 1, verso 43. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betesda, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: e és um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aleluia. Tome seu assento, glorificando a Deus. Pode tomar seu assento, glorificando o nome de Deus. Aleluia. Louvado seja nosso Deus. Louvado seja nosso Deus. Nós queremos ministrar nessa noite. Queremos ministrar um tema da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Você que está nesse lugar, Deus quer falar contigo de uma maneira explícita, de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Aleluia. Eu quero ministrar nessa noite sobre o tema: não importa a sua localização. Não importa a sua localização. Muitas das vezes nós damos muita importância às pessoas pelo local que elas nascem, pelo local que ela cresce. O local que as pessoas nascem traz muita informação, tem a ver com a identidade, tem a ver com o ser da pessoa. O seu local de nascimento, onde você cresceu, é um lugar muito importante para nós. Mas nós estamos vendo aqui na Bíblia, Jesus está fazendo a sua obra de evangelismo, Jesus está ganhando vidas, Jesus está começando a ganhar os primeiros discípulos. Ele já tem alguns com ele, Natanael, aleluia, tem Filipe. Ele tem Filipe era diácono. Tinha dois Filipes no ministério de Jesus. Um deles era evangelista, outro era diácono, Filipe. E eles agora vão para Betsaida, cidade de Pedro, de André. Eles vão evangelizar. Quando eles chegam para evangelizar, eles encontram um homem chamado Natanael. Quem é Natanael? A palavra Natanael, aleluia, Natanael quer dizer amigos de cavalo, traduzido do grego. Natanael, amigo de cavalo. Filipe quer dizer amigo de Deus. Esses dois homens, eles são amigos. Filipe é amigo de Natanael. Natanael ainda não sabia sobre Jesus. Ele antes de ouvir falar que já tinha nascido Jesus. Eles estiveram à espera do Messias que ia nascer. Eles estiveram à espera de Jesus que ia nascer. Mas Natanael, ele era um homem estudado, um homem doutorado, um homem sábio, bem conhecido, respeitado, porque ele era entendido nas coisas, ele entendia as coisas. Filipe é discípulo de Jesus, Filipe conhece Jesus. Filipe vai dizer para Natanael que, olha, achamos aquele a quem nós estivemos à espera, de quem Moisés escreveu. Achamos Jesus, filho de José. Ele é o Messias. E o Filipe vai perguntar, o Natanael vai perguntar para Filipe, de onde ele é? De onde é esse Jesus? Onde ele mora? Qual é a cidade dele? Diz Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu abrir parênteses aqui para explicar uma coisa. Nazaré era a cidade mais desprezada. Nazaré moravam pessoas de nível social mais baixo. Traduzido, pessoas pobres, pessoas que não tinham condições de vida. Nazaré não saía engenheiros, Nazaré não saía doutores, Nazaré não tinha grandes empresários, Nazaré não tinha pessoas formadas.
Nazaré não tinha pessoas estudadas. Nazaré não tinha pessoas influentes da sociedade. Nazaré não tinha ministros. Nazaré eram pessoas carpinteiras, pessoas pescadoras, pessoas humildes. Então Filipe, quando vai dizer para Natanael que Jesus, o Messias, o Salvador, ele vem de Nazaré, foi um choque muito grande para Natanael. Disse: como pode Jesus nascer em Nazaré? Como pode vir uma coisa boa de Nazaré? Aleluia! Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por isso eu quero pregar nessa noite sobre o tema: não importa a sua localização, não importa onde você nasceu, não importa onde você foi criado, não importa a sua cidade. Quando Deus ele tem um propósito na sua vida, Deus te localiza onde você está. Não importa se você nasceu na cidade ou no distrito, se você nasceu no interior ou na cidade, quando Deus tem algo com a sua vida, Deus te localiza onde você está. Aleluia! Nosso Deus gosta de visitar pessoas onde elas estão. Deus resgata ainda pessoas na boca de fumo. Deus resgata ainda pessoas que estão na macumbaria, que estão nas drogas. Deus resgata pessoas, aleluia, de qualquer canto, qualquer lugar. Deus, quando tem um propósito contigo, Deus te localiza, Deus te encontra. A graça de Deus não vê barreira. A graça de Deus entra onde ninguém pode entrar. A graça de Deus entra até no presídio. Tem muita gente que já foi alcançada no presídio. Tem muita gente que se converteram no presídio. Tem muita gente que foram alcançados, aleluia, enquanto foram rejeitados com a família, moradores de rua. Hoje são grandes evangélicos, são homens de Deus. Eu quero pregar nessa noite: não importa onde você está, não importa de onde você saiu, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu nasci numa família muito pobre, eu nasci numa família muito humilde, queria eu nascer numa família nobre, queria eu nascer em casa daquele rico. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, quando olha para ti, Deus está vendo um propósito. Quando Deus olha para ti, Deus está vendo um projeto dele em andamento. A sua localização não interfere nos planos de Deus. Alguém deve dizer: pastor, eu não estudei muito, eu não tenho ensino secundário completo. Deixa eu dizer uma coisa para você: os planos de Deus não podem ser frustrados, senão ele não seria Deus. Se os planos de Deus fossem frustrados, então ele não seria Deus. Filipe está apresentando amigo dele, Natanael, que Jesus é de Nazaré, lá onde não saem engenheiros, lá onde não saem doutores, lá onde tem gente humilde, lá onde tem gente que ninguém quer dar ouvido a eles. É de lá onde Jesus veio. Jesus veio de Nazaré. Jesus veio de Nazaré. Eu estou dizendo: Jesus veio de Nazaré. Nazaré é tudo que traz em ti memórias tristes. Nazaré é aquele passado que você lembra, você diz: Deus, eu não queria viver isso. Nazaré são momentos em que você, se você pudesse excluir na sua vida, você podia excluir. Se você pudesse editar na sua vida de novo, se você pudesse recomeçar a sua história, se você pudesse escolher onde você queria nascer, você ia dizer: eu quero nascer. Eu quero nascer em outro lugar, mas não na família onde eu nasci. Eu nasci numa família tão perturbada, eu nasci numa família tão problemática. Eu não queria esse passado. Isso é seu Nazaré. É coisa que ninguém se admira em você, é coisa que até mesmo você não gosta. Deixa eu dizer uma coisa: você não pode mudar o seu passado, você não pode mudar o que aconteceu, você não pode mudar tudo que você passou. Mas a partir de hoje, Jesus está pronto para mudar a sua história. Jesus está pronto para mudar o seu futuro. Jesus está pronto para mudar a sua vida daqui para frente. Da trás ninguém muda, mas da frente Jesus pode mudar. Jesus agora encontra com Natanael. Sharamanda Labagaia diz: Natanael, tu não acreditas em mim que eu sou Jesus, porque eu vim de Nazaré? Deixa eu dizer uma coisa aqui, deixa eu abrir parente para explicar uma coisa. Quando Jesus nasceu, era um
condenam, sendo perseguidas. O rei Herodes ouviu falar que vai nascer Jesus. Rei Herodes ouviu falar que o Salvador vai nascer. O rei Herodes ouviu falar que vai nascer um rei que vai se chamar Rei dos Judeus. Rei Herodes era rei naquele tempo. Ele ficou ameaçado, ficou com medo de alguém tomar o seu trono, ficou com medo de alguém tomar o seu lugar. Então ele manda matar. Ele diz: mate todas as crianças, mate todas as crianças, mate todas as crianças de 5 anos para baixo, tem que morrer, mate todas as crianças. O rei Herodes mandou matar, mandou soldados matar. Houve grande massacre de crianças. Muitas crianças morreram no tempo que nasceu Jesus. Presta atenção, no tempo que nasceu Jesus, nasceu também 3 homens. Nasceu 2 homens. Nasceu Felipe, nasceu João Batista e nasce Jesus, numa era que as crianças eram matadas. Jesus, quando ele nasceu, o anjo Gabriel aparece para José, pai de Jesus, e diz: olha, pega o menino, pega a sua mulher e fuja para Egito, porque o rei Herodes vai matar essa criança. Fuja para Egito. Egito é lá na África. Jesus fica refugiado no Egito até que o mandato do rei Herodes, até que o rei Herodes morresse. Quando o rei Herodes morreu, Deus mandou para Jesus, mandou para José pegar Jesus, que era bebezinho, e a sua mãe Maria, para voltar. Nesse tempo que Jesus estava no Egito, escondido, refugiado, João Batista estava escondido, e Felipe também estava escondido. Onde esconderam Felipe? Felipe foi escondido debaixo de uma figueira. Era um segredo que ninguém sabia, era um segredo da família. Os pais de Natanael diziam, os pais de Natanael pegaram seu filho, que era pequeno, esconderam debaixo de uma figueira. Esconderam debaixo de uma figueira. Ele era coberto pelas folhas da figueira. Ninguém desconfiava que debaixo daquela figueira tinha uma criança escondida. Era um segredo da família. Olhe para mim. Sempre que Natanael chegava naquela figueira, Natanael lembrava de onde ele saiu. Natanael lembrava do testemunho. Natanael lembrava do livramento que Deus lhe deu. A figueira passou a se tornar algo importante para Natanael, porque foi aí onde Deus lhe preservou, foi aí onde Deus lhe escondeu, foi aí onde Deus cuidou ele. No tempo que as crianças eram mortas, Natanael escapou da morte por causa da figueira. Por causa da figueira. Por causa da figueira. Então, Jesus praticamente tem a mesma idade com Natanael. São de mesma idade. Nasceram na mesma época. Então, Natanael tem um amigo Felipe que diz: olha, eu conheci Jesus, ele é de Nazaré. Senão eu não acredito não. De Nazaré não sai coisa boa. Lá não sai coisa boa em Nazaré. Você vai falar que Jesus, o Messias, o Salvador, nasceu em Nazaré? Eu não acredito. Felipe diz: ok, vamos ter com ele. Felipe pega Jesus até a Natanael. Felipe vai com Jesus até a Natanael. E quando chega em Natanael diz: pode ser alguma coisa boa de Jerusalém, mas Jesus era profeta. Natanael não sabia que Jesus era profeta. Natanael não sabia que Jesus, ele é Deus. Ele pensava que estava falando apenas com um homem. Jesus falou uma mensagem profética para ele. Jesus disse: oh, Natanael, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Oh, glória! Eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Eu vi você. Era um segredo da família. É algo que Natanael não tinha compartilhado nem com o amigo dele, que é Felipe. Não tinha falado para ninguém. Era algo que somente ele sabia. Jesus está dizendo: eu vi você debaixo da figueira. Glória! Muitas das
vezes você passa situações, você passa momentos que você pensa que Deus não está vendo você. Mas é que dizer, Deus está vendo você onde você está escondido. Deus está vendo você debaixo dessa figueira. Deus está vendo você. Deus está vendo você. Não, eu vou repetir aqui, não entendeu. Eu disse, Deus está te vendo. Não importa onde você está, não importa a sua localização, não importa o que você está vivendo, não importa onde você nasceu, não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram contigo, não importa se te ajudaram ou não, mas eu estou dizendo, Deus está te vendo, Deus está te observando. Quando você pensa que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ele diz para Natanael, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus estava a falar na dimensão espiritual. Ele não estava falando não como Jesus que nasceu do homem, mas estava falando como Jesus divino, como Deus. Jesus estava a dizer para Natanael que eu sou seu Deus. Quando tu estavas debaixo da figueira, eu preservei você. Figueira simboliza unção. Figueira em Israel simboliza unção, porque da figueira que se extrai o azeite, o óleo precioso. Figos faz o óleo. O azeite é símbolo da unção. Eu quero profetizar algo de Deus nessa noite. Figueira é símbolo de unção. Haverá uma unção que vai proteger você. Você vai ser coberto pela unção de Deus. Muitos males que vão acontecer na vida das pessoas não vão te atingir. Sabe por quê? Porque haverá uma unção divina te cobrindo. Onde alguns vão perder trabalho, emprego, você vai manter. Sabe por quê? Porque é uma unção divina. Enfermidades que vai matar muita gente não vai atingir você e sua casa. Sabe por quê? É porque existe uma unção divina. Passa, querida de macho. Coloque sempre eu que orar com você. Coloque sempre eu que orar com você. E eu quero orar com você. Existe uma unção. There is an anointing of God. Nós queremos entrar no momento de oração agora. Há uma unção. Aleluia. Glória a Deus está te cobrindo com as figueiras. Deus está cobrindo você. De toda maldição que afetou sua família não vai afetar você. Você será mais ilustre na sua casa. As pessoas vão respeitar você. Porque Deus está preservando você para um momento glorioso. Deus preservou Filipe debaixo da figueira, porque Deus tinha propósito. Deus preservou Natanael debaixo da figueira, porque Deus tinha propósito com a vida de Natanael. Deus está te preservando. Chama de lequide macho, zudiki de manda rakaduji manda lacraso, sobraia na craju de limande, rakazudia macho. La cruz de amada Catubaraya. Nós queremos levar uns 5 minutos de oração. Todos os livramentos que Deus te deu, Deus estava preservando você debaixo da figueira. Você pode pensar que era sorte, mas Deus está dizendo era a figueira, filho, que eu estava preservando você. Quando aquele carro queria atropelar você, não te atropelou, porque eu coloquei a figueira. A unção estava te preservando. Existe uma unção que está te preservando. Existe uma unção que vai livrar você da estatística de morte de Covid-19. Você não vai fazer parte da estatística de morte de Covid-19, porque é uma unção. There is anointing in the name of Jesus.
Sim, eu estou dizendo que há unção. Por mais que você não veja, mas há uma unção. Há uma unção divina. 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 Há uma unção. Ora cada lamandre. Zocride lemage. Há uma unção. Reika sotorokoshi de massa. Brasil de clemande. Vamos levar 5 minutos de oração agora. 5 minutos. Nós vamos orar. Vamos orar por 5 minutos. Você vai orar por sua casa. Você vai orar por sua família. Você vai orar toda a área da sua vida que você está enfrentando limitações. Você vai orar para Deus quebrar todo o trauma do passado. Muitas pessoas carregam o trauma do passado. Muitas pessoas não conseguem ir à frente por causa de tudo que eles viveram no passado. Faz você desacreditar que você pode ser alguém sucedido na vida. Você deve ter nascido numa família que nem seu pai, nem seu avô nunca conseguiram comprar nem por menos uma moto. Você diz, eu nunca vou comprar um carro meu, eu nunca vou ter minha casa própria, porque eu nasci numa família pobre, eu nasci numa família humilde. Não importa onde você nasceu, Deus pode mudar a sua história. Pastor, eu nasci numa casa tão humilde que nem cama para dormir não tinha. Não importa se você nasceu na cama ou se você nasceu no chão. Não importa onde você nasceu. Importa que Deus, Ele ainda muda a história. Deus quer mudar a sua história. Deus está dizendo para ti nessa noite: eu sou Deus que muda a história. E eu sou Deus que muda passados. Jora calia massa badaia. Não importa onde você nasceu, importante que Deus quer fazer algo novo. Deus tem algo novo para você. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Zora cajavaria mandri. Ligra zobadaia. Nós queremos encerrar. Aleluia.